Eis que chegamos à cadeirada. Eis o estado atual da questão a respeito do anti-intelectualismo que marca a sociedade brasileira e se evidencia mais claramente a cada nova disputa eleitoral. O estado da questão a respeito do nosso grau de anti-intelectualismo depois da cadeirada foi devidamente atualizado. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje neste canal. Para quem não me conhece, eu sou Bruna Torlai, professora de filosofia. E se você quiser compreender com profundidade a retórica da cadeirada que todos testemunhamos no debate às eleições do município de São Paulo no último domingo, na TV Cultura, se você quiser se aprofundar um pouquinho na questão, me acompanha que você não vai se arrepender. Há algumas semanas eu publiquei neste canal do YouTube um vídeo chamado Os 3 Pilares do Letramento. Na verdade, trata-se de uma aula aberta que procura mostrar as razões das altas taxas de analfabetismo funcional presentes no Brasil. E, de fato, a gente começa a perceber que essa questão da inabilidade, da incapacidade argumentativa chegou à TV e aos debates políticos que nós temos. Não é a primeira vez que a manifestação da agressividade comparece a esses debates, nos quais uma arma retórica muito comum, muito banal e utilizada costumeiramente por aqueles que talvez não tenham muita imaginação ou que tenham a malícia necessária para extrair do próximo o que ele tem de pior, usem o recurso do tirar o adversário dos seus ânimos, desequilibrar, desestabilizar emocionalmente o seu adversário para que ele faça alguma besteira, se perca nas palavras e etc. Evidentemente, essa tática retórica muito comum, já discutida desde Aristóteles na sua retórica e praticada desde que o mundo é mundo, essa tática só funciona com pessoas de elevada inabilidade argumentativa. Portanto, quando você está discutindo com alguém infinitamente menos habilidoso com as palavras do que você, essa tática sempre vai funcionar. Contudo, essa tática também funciona quando você é uma pessoa que está dizendo algo profundamente injusto contra alguém que se vê em dificuldades emocionais, num momento ruim da vida. Então, na verdade, ela é chamada de tática apelativa. É uma apelação. Não é jogo limpo, é jogo sujo. Foi isso que nós vimos, mas nós vemos sempre. Um candidato que provocou o adversário tomando uma cadeirada em resposta não foi o primeiro a ter feito isso, nem será o último. Isso é feito sempre e o comportamento dos adversários é que não necessariamente chega às últimas consequências. Mas o que importa aqui, rememorando o vídeo, a aula aberta que eu subi há algumas semanas sobre os 3 pilares do letramento, existe uma relação entre o baixo letramento e a agressividade. A incapacidade argumentativa implica numa inabilidade em ferir com palavras. E vejam só, o baixo sucesso da esgrima comunicacional ou oratória entre nós leva a esta violência verbal que é própria da política degringolar em violência física. É muito curioso porque em retórica essa capacidade de ferir com as palavras denota os grandes oradores. Aqueles que são os mais hábeis, eles podem ouvir a pior absurdo, eles vão ferir com mais força. Quando a gente tem um combate de 2 esgrimistas, eu estou usando a imagem da esgrima porque ela é uma arte sofisticada, portanto a oratória é realmente esgrima verbal, porque ela tem algo de violência, mas ela tem algo de balé, ela tem algo de artístico, é uma mescla entre arte e violência. É preciso saber ferir, mas é preciso também saber tocar, encantar, dispor negativamente ou positivamente aquele a quem você fala. Quando é um adversário, você está numa discussão e você quer tirar ele do sério, evidentemente que você deve tentar feri-lo. E quando você é incapaz de ferir o outro
à altura, evidentemente você vai perder a compostura, como aconteceu com o homem que pode ter passado a vida na TV, mas ele representa a baixa habilidade comunicacional própria de nós brasileiros que sofremos de taxas abusivas de analfabetismo funcional há muitas décadas. Ele representa tudo isso, não à toa ele faz um programa que não requer inteligência para ser acompanhado, é um programa de exibição de desgraças sucessivas, é um programa extremamente apelativo. Evidentemente, ele manifesta bem esse estado atual da cultura. Mas vale lembrar que os maiores oradores da história foram extremamente hábeis nesta esgrima verbal, nessa arte de ferir. Cícero, nas Catilinarias, destruiu completamente o líder populista Catilina com a palavra, sem desferir uma só cadeirada. Afinal, como disse Horácio na Arte Poética, ut pictura poesis, a poesia é como pintura. As palavras têm a capacidade de desenhar na nossa imaginação visões tão fortes que despertam emoções e criam disposições. E é um engano achar que nós nunca tivemos isso no Brasil, uma vez que Carlos Lacerda foi tão hábil com essa esgrima verbal que levou Getúlio Vargas a cometer o seu último gesto no teatro da política, porque sim, política é teatro, e se você não entendeu isso até agora e acha que o teatro do antiteatro é uma grande coisa, te falta muita, mas muita cultura literária, cultura latina, cultura renascentista, cultura grega, cultura ocidental, de forma geral. E no teatro da política, porque a política é teatro, uma vez que a civilidade exige uma certa contenção e um artefazer dos nossos gestos para que a gente contenha o tempo todo a besta que mora também dentro de nós e para que nós nos esforcemos em fazer com que a lógica, a inteligência, o raciocínio, portanto, aquilo que constitui a nossa essência e de que nós dependemos para não sermos reduzidos a uma besta, o teatro é justamente fazer com que aquilo compareça como fachada, de forma que nós não apareçamos ao próximo como uma besta hostil. O teatro, portanto, é a essência da política, das relações políticas. Você modular a sua palavra a depender da pessoa com quem você fala é também um gesto de caridade e de virtude. O teatro não necessariamente é oposto à virtude. No teatro da política tem uma virtude, a chamada virtude cívica. Sim, eu vou mostrar o meu lado melhor, porque se eu for mostrar o meu lado pior, meu Deus do céu, vai todo mundo sair correndo. Portanto, a ideia do teatro da autenticidade é só a defesa do teatro do antiteatro. Portanto, é uma ideia bem fraquinha. Mas aqueles que de fato entendem, têm cultura política para compreender que ela consiste em teatro, lembram-se muito bem que não só Carlos Lacerda levou Getúlio à loucura com a sua esgrima verbal, como, se a gente quiser falar do lado da tradição esquerdista da política brasileira, nós tivemos o Pasquim, que foi uma revista que precisou de muita arte, muita esgrima verbal para ir sobrevivendo durante o regime ao qual ela se opunha abertamente. Abertamente não. Dramaticamente, artisticamente, por meio do teatro, certo? É da política fazer teatro, razão pela qual a retórica de que nós estamos falando aqui, a retórica de fato, não a retórica da cadeirada, que é simplesmente manifestação da absoluta inabilidade oratória daqueles que pretendem nos governar sem antes governar suas próprias emoções. A retórica é constituída de 5 partes. Uma delas, chamada pronunciatio, ou a maneira de como você pronuncia o seu discurso, envolve o gestual, o teatro, o modo como você se coloca, ou seja, o chamado jogo de cena. O quão bom ator você é. E o quão bom ator você é absolutamente fundamental
para você ganhar a respeitabilidade do próximo e mais inspirar sobre a comunidade essa respeitabilidade. Puxa, mas é afetada. Depende. Se você tem boa índole e você demonstra a sua boa índole por uma respeitabilidade construída, isso não significa que você é um hipócrita. Se você é um canalha, um completo psicopata, um total vagabundo, um sujeito que usa a linguagem de bandidinho e realmente coloca ali um terno caro e faz figura de bom moço e fala de Deus quando interessa, aí de fato você é um hipócrita. Ou seja, você está fazendo teatro e não sendo autêntico, como apenas os trouxas acreditam. Você está fazendo teatro, mas é o chamado teatro malicioso. Justamente aquele que é nocivo às relações sociais. Nem todo teatro é nocivo à alma humana. Que o digam as tragédias gregas, não é mesmo? Que o digam as tragédias de Sêneca, não é mesmo? Que o digam as peças de Shakespeare. Se você chegou aos 40 anos de idade e ainda não entendeu isso, por favor, comece a entender agora. Senão você está fazendo um grande mal para todas as pessoas a quem você fala, espalhando sua ignorância e total falta de sensibilidade poética. E o teatro é inerente à política e fundamental à política e um componente da retórica que é uma arte eminentemente política, porque nada mais é que a argumentação aplicada aos grupos sociais específicos, portanto, às comunidades políticas, nos momentos em que nós discutimos e deliberamos para onde nós devemos ir, o momento que nós nos reunimos para saber o que nós vamos fazer com aquele criminoso que infringiu todas as leis e todos os tabus, os momentos em que nós nos reunimos para louvar aqueles que merecem louvor, ou mostrar o nosso desprezo por aqueles que merecem desprezo. E aqui eu acabei de resumir para vocês os 3 grandes registros da retórica: deliberativa, judicativa e a laudatória. O teatro é tão fundamental no momento em que nós fazemos isso, porque política é guerra e o pior tipo de guerra é a guerra civil. Guerra civil, guerra intestina, é o corpo adoecido por dentro, é uma comunidade marcada pela agressividade em que as pessoas resolvem matar umas às outras em vez de unir-se para evitar ser dizimadas pelos inimigos que vêm de fora. A guerra civil é o momento de extrema fragilidade de um corpo político. A guerra civil é o pior cenário possível, porque a guerra civil é o pior cenário possível. E política é guerra. E a política interna sempre conterá agressividade. É absolutamente fundamental o domínio da arte retórica, que envolve o teatro, da pronunciação adequada, porque de fato é a única maneira de nós darmos vazão às nossas animosidades, às nossas discordâncias, aos nossos conflitos, às nossas dissidências, inclusive, mas através daquilo que nos humaniza, ou seja, o logos, a palavra. A palavra é a expressão da nossa humanidade, daquela essência que nos torna diferentes das bestas, que resolvem tudo batendo cabeça ou cadeiras contra palanques, tanto faz. A retórica, portanto, ela é a arte que disciplina a besta dentro de nós, no universo bélico chamado política. Vamos aos fatos? Um mascate da inteligência emocional e da teologia da prosperidade, essa ideia esses milhões de cursos que ensinam você a enriquecer facilmente, que na verdade muitas vezes constituem táticas para que a pessoa que está vendendo os cursos enriqueça mais facilmente ainda. E um mascate do mundo digital aplicou essa técnica retórica básica de provocar o oponente. Esse jogo sujo, que é sim um componente da retórica desde que o mundo é mundo. E bem, devemos admitir que ele foi bem eficaz, hein? Porque ele conseguiu. Ele conseguiu. E aí a gente vai analisar a consequência. Qual foi o impacto da cadeirada de Datena sobre o candidato Pablo Marçal? Junto às redes de televisão que têm debates programados até o dia das eleições,
Eles decidiram conversar com os candidatos? Estabelecer regras mais rígidas? Explicar que aquele que ferisse as normas da boa conduta, ou seja, do teatro necessário ao respeito e a inspiração ao respeito entre as relações civis, seria imediatamente expulso? Aquele que jogasse sujo seria advertido e perderia tempo? Foi com regras. Regras nos convidando a exercer a civilidade. Foi assim que as redes resolveram? Não. Elas planejam parafusar as cadeiras. O que isso significa? Significa que nós estamos absolutamente presos à lógica da desconfiança nas relações políticas. Nós nem paramos para pensar na possibilidade de rever as regras para que possamos confiar novamente uns nos outros. A gente parte do princípio que não é viável confiar. Portanto, é preciso controlar os ânimos como a gente controla o cachorro ao colocar uma coleira para levar ele passear na rua sem que ele nos abandone e saia correndo, caso ele veja um vira-lata andando solto, com o qual ele resolva brigar. A gente usa coleira no cachorro porque o cachorro não tem logos, ele não é capaz de autocontrole. Você parafusar uma cadeira num debate entre pessoas que estão se oferecendo para conduzir a vida em comum de uma comunidade é dizer que os líderes dessa comunidade precisam de coleira. O que isso diz sobre nós? Nós sabemos que já não temos esgrimistas. Sabemos que o debate público virou terra de ninguém. Sabemos que não somos uma comunidade cujos laços sociais se definem por regras internalizadas, aquelas regras mínimas que permitem um convívio social chamado civilizado e que não tem nada a ver com aquele floreio iluminista, mas tem muito a ver com o que Platão descreve na República e, sobretudo, no Diálogo às Leis, com o que Aristóteles explica nos primeiros capítulos da Política e ao longo de todo o seu tratado a respeito da retórica. É disso que eu estou falando, não é da macaqueação de tudo isso que os iluministas propuseram, gerando essa impressão de artificialidade quando a gente fala do teatro necessário às relações políticas. A sede dos laços entre os atenienses era o teatro. A dramatização daquilo que havia de fundamental no ser humano, do ponto de vista do riso ou do ponto de vista do trágico, a tragédia e a comédia uniam em torno de si todos os homens, todas as pessoas daquela comunidade. No caso do teatro iluminista, sobretudo se a gente analisa as peças de Voltaire, o que nós observamos é um conjunto de obras completamente datadas que não tem nada do vigor de um Shakespeare, porque já não falam ao coração humano de forma universal, e sim falam aos modos afetados de uma sociedade absolutamente hipócrita, marcada por um princípio de crise moral muito evidente, que só ganhou expressão realmente universal nas sátiras. Portanto, se a gente analisa todo o teatro do século XVIII, o teatro mesmo é bem ruim. A sátira, por outro lado, é absolutamente espetacular, porque é na sátira que a verdade, dita com arte e com a finura dos esgrimistas verbais, se faz presente, enquanto no teatro só sobra pó de arroz. Portanto, prestem bem atenção. Quando eu digo que o teatro é inerente à política, eu evidentemente não estou pensando nisso. Só se eu fosse uma imbecil para estar pensando nisso, uma vez que isso não necessariamente está presente em todos aqueles que afetam civilidade. Algumas pessoas podem afetar a civilidade porque elas de fato não são um perigo para o próximo e elas fazem questão de demonstrar isso da forma poeticamente mais verossímil possível. Sabemos que aqueles que queimam pneus e defendem invasão de propriedade alheia, realmente esses carecem de civilidade, mas há outros que de fato a têm, as pessoas de boa índole. Mas resta que a ideia de parafusar cadeiras mostra que nós sabemos que não somos mais uma comunidade cujos laços sociais se definem por regras internalizadas. Nossa alma não está tinta
na tinta das leis. E eu não estou falando da Constituição brasileira, eu estou falando da conduta ancorada na virtude. Isso nós de fato não temos mais no autocontrole. Isso nós de fato não temos mais. E sobretudo na era dos novos ricos oriundos da terra sem lei, chamada mercado digital, onde a anarquia é predominante e os ícones desse mundo não enfrentam regulação alguma para recordá-los de que é preciso ter escrúpulos quando nós trocamos mercadorias, serviços, etc., uns com os outros. Não enganar o próximo, não vender mercadoria enganosa, não explorar pessoas vulneráveis no tipo de trabalho e etc. Mas a gente sabe que sem regulação, sem leis, sem a expressão racional, ou seja, discursiva, daqueles mínimos, acordos mínimos necessários para que a sociabilidade seja possível, muitas pessoas, sabe como é, se esquecem de que elas são necessárias. E o nome disso é não ter escrúpulos, ou agir sem escrúpulos, porque não tem um freio racional te segurando. E, mais uma vez, aqui eu não estou me referindo ao tipo de racionalismo próprio à modernidade, que é um racionalismo que muitas vezes é artificialesco. Eu estou me referindo à perene e constante memória de consulta à consciência, expressa no diálogo platônico chamado As Leis, em que ele diz: quem são os fiadores das leis? São os homens exemplares. Os guardiões das leis são aqueles homens que de fato têm a alma tinta na tinta das leis, que tingiram a alma na tinta das leis, portanto, vivem realmente conforme as leis e são capazes de dar exemplo, de inspirar o próximo a compreender que nas leis e no viver conforme as leis está a possibilidade de estabilidade social, ancorada na justiça. Essa é a ideia. Mas estamos aqui nós, no mundo moderno, em que as leis são variáveis e podem ser reescritas conforme os interesses do momento, em que o justnaturalismo é uma tradição que parece ser cada vez mais abandonada, em que a ordem própria ao mundo não é aspirada enquanto componente a mediar a relação dos seres humanos uns com os outros, e o mercado digital presente nos lembra os Estados Unidos, a Inglaterra, os países que foram pioneiros na Revolução Industrial, na passagem do século XIX para o XX, em que os monopólios explodiram. Aliás, quem gosta muito de citar Chesterton deve se lembrar que esse é exatamente o contexto no qual surge a sua crítica ao liberalismo. Esse problema de você defender, sim, a propriedade privada, mas a propriedade privada para um grupo pequeno de pessoas, para os monopolistas, para que todos sejam seus empregados, escravos, e não tenham liberdade nenhuma. Por isso que ele defendia que, para que nós todos não fôssemos reduzidos a escravos de meia dúzia de bilionários e trilhardários, era preciso que todo mundo tivesse 3 alqueires e uma vaca. Era preciso que a propriedade fosse comum a todos. Isso é defender a liberdade. Para defender a liberdade, é preciso que você tome cuidado com os abusos próprios do chamado liberalismo. No final das contas, sem legislação, porque foram tão abusivos os comportamentos dos grandes monopolistas e depois oligopolistas daquela época. Porque sem legislação, parece que a gente esquece rápido das regras de ordem moral. Sem legislação e também sem aqueles homens que fazem valer a legislação, os guardiões das leis, não é? Bem, e aí eu quero dizer para vocês o seguinte: supor a possibilidade de restauração da moralidade na anarquia. Quem é aquele visto como o autêntico, o adequado, o único que não é o imoral? Ah, é o rei da anarquia. E aí eu quero dizer para vocês que supor a possibilidade de restauração da ordem moral na anarquia, meus amigos, ou é excesso de otimismo,
ou é um ímpeto de desejo pelo sublime, de ver o circo pegando fogo e queimando e destroçando todas as pessoas que estão lá dentro enquanto você está salvo na sua colina. Uma coisa ou outra. Escolha e diga honestamente o que te motiva de fato. É realmente a restauração da ordem moral? É realmente o combate à crise moral? Ou é um desejo animalesco? Ou um desejo humano mesmo? Pela sensação, pela experiência estética do sublime de estar no alto da montanha, enquanto Roma pega fogo. Aquela experiência estética que motivou Nero, né? Que motivou Nero a pôr fogo na cidade enquanto ele fazia um papel principal no alto do seu protegido jardim. Ver aquela gentalha, aquele cheiro horrível de Roma, tudo aquilo indo pelos ares e tudo aquilo sendo destruído para que o belo fosse expresso por ele no meio daquele caos. É isso que vocês sentem? O que vocês sentem é mais parecido com Nero? Me parece que sim. A não ser, claro, que vocês sejam otimistas o suficiente, como os esquerdistas, para acreditar que da destruição e do caos possa vir algo bom. Ou, pior, que seja necessário uma desestabilização total e um caos absoluto, para daí tirar uma nova ordem. Ordem essa, que seria marcada pelos valores que vocês propagandeiam com tanta convicção. No final das contas, o que eu percebo, diante da retórica da cadeirada, que tomou absolutamente as relações políticas brasileiras e teve na manifestação do último debate uma espécie de hieróglifo, o que temos é o tal do desejo de anarquia. No caso dos entusiastas do chamado fenômeno marçal, não se vê desejo de ordenação moral. Como, na verdade, apenas os padres, no seu dia após dia, orientando as pessoas ali, celebrando missas, atendendo e formando-se a si mesmos para serem capazes de formar uns aos outros, pessoalmente, alma a alma, palavra a palavra. Esse desejo de ordenação moral celebrada no interior de cada pessoa, para que cada pessoa seja capaz de se ajudar a tentar se salvar. Veja, não é isso que se vê nos entusiastas do fenômeno marçal. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. É unicamente desejo de anarquia. Desejo de anarquia. Não se vê desejo de restauração dos valores morais, entre os quais, diga-se de passagem, aquela necessária veneração pelo uso da inteligência, sabe? E eu não estou falando de idolatria à razão, como os racionalistas do século XVIII, também não estou falando disso. Eu estou falando de um certo respeito, uma reverência no sentido de isto é sagrado. O que é sagrado? O uso da inteligência. Se há uma única coisa de sagrada nas relações políticas, é o esforço em fazer prevalecer o uso da inteligência. O nome disso é diplomacia. Essência da cultura política. O que é cultura política? É saber que política é guerra? Sim, é saber que política é guerra. É saber que é uma besta dentro de nós? Sim, é saber que é uma besta dentro de nós. É saber que cada palavra que nós usamos, cada modulação que nós impomos ao verbo pode determinar um estado de paz, um estado de guerra? Sim, é saber tudo isso e agir conforme este saber prático. Isso é cultura política. Não é tão difícil assim. Mas parece que não tem clima e nós nos deixamos contaminar pelo desejo de caos que foi instilado no nosso coração pela mentalidade revolucionária que é predominante no nosso país e foi celebrada ao longo da nossa vida escolar, e parece que algo daquilo ficou em nós. Ficou em nós a tal ponto que a gente vê alguém chegando para fazer bagunça e a gente aplaude. Porque a gente diz, é isso aí! Põe fogo no teatro! Acaba com o teatro! Sem pensar filosoficamente que o teatro é inerente à política. E a partir do momento que ele deixa de ser, a gente corre o risco da guerra civil. Não se vê
nesses entusiastas do tal fenômeno Marçal. Desejo pela evocação da ordem. Que ordem? De que ordem eu estou falando? Ordem, progresso, positivista? É evidente que não. Isso é uma ordem superficial. Estou falando daquela ordem intrínseca à excelência. A ordem própria de quem se pauta, se guia, tem como horizonte as virtudes. Aquela intrínseca excelência e por meio da qual conseguimos compartilhar uns com os outros o que a gente tem de melhor, porque o que a gente tem de pior, meu Deus do céu, a gente compartilha mesmo sem querer. Mesmo sem a gente fazer esforço, a gente já compartilha o que a gente tem de pior uns com os outros todo dia, todo segundo. Porque nós somos muito ruins, todos nós. Nós somos muito ruins, mas existe um foco de luz no nosso interior. E quando a gente se agarra a esse foco de luz, a gente pelo menos descobre um meio para a gente conseguir compartilhar com o outro o melhor de nós. Ancorado no amor, na caridade, na paciência. Mas, sobretudo, na consciência da importância desses atributos. Ou seja, sem aversão à inteligência. E sem esse apreço louco pela anarquia. Mas o que eu vejo é clamor pela anarquia. Na retórica da cadeirada, a gente tem a manifestação do clamor pela anarquia. Desejo de desmontar teatros. Como se a política não fosse intrinsecamente um teatro. E o decoro tão absolutamente necessário à possibilidade de convivência humana, sem que a gente degringole a cada momento num cenário pré-guerra civil. O único candidato autêntico, ainda tive que ouvir alguns cegos dizerem, seria aquele que faz o teatro dadaísta da antipolítica. Isso sou eu que estou dizendo, porque o que o tal do candidato autêntico, porque é aquele que desmonta o teatro, o que ele faz é um outro teatro, seus trouxas. É o teatro dadaísta da antipolítica. Uau! Quanta originalidade, hein? Se vocês fossem mais em museus, todos, se vocês tivessem menos aversão à cultura e mais apreço pela inteligência, talvez vocês percebessem que, assim como Duchamp desmontou a reverência ao belo, colocando um mictório no meio de obras de arte, Marçal nada mais é do que aquele dadaísta que desmonta a reverência ao respeito recíproco fazendo xixi no meio do auditório. Se vocês reverenciam esse tipo de atitude, então vocês têm que pagar caro no mictório do Duchamp e celebrar o dadaísmo na cultura. A retórica da cadeirada não diz algo apenas sobre os candidatos políticos ou sobre os jornalistas ou sobre a miserabilidade da nossa relação com a inteligência. Ela diz muito, muito sobre a que nós reduzimos as relações políticas e a importância tão baixa que nós nos habituamos a dar a elas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.